Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube aí. Também quero falar um pouco do Mundial de Clubes que tem a ver com o Santos. E também o Santos atrás de um reforço que está no futebol inglês, tudo isso e muito mais. Antes, se inscreva no canal, já vai ativando o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque é importante também o hype, se puder ir. Beleza? Então vamos falar do Santos. Tem muito assunto nesse vídeo aqui, tá? Eu quero começar falando do Santos aí primeiro, antes de reforços e outras coisas mais, sobre um pouco do Mundial de Clubes que eu tô vendo aí, o pessoal também, né? E os santistas estão aí com inveja, digamos assim, aquela inveja gostosa, né? Não só o santista, corintiano, são paulino, vascaíno, cruzeirense, atleticano, todo mundo tá com inveja dos clubes que estão disputando o Mundial, assim, aquela inveja gostosa porque o campeonato é um sucesso de público nem tanto, não está lotando tantos estádios, mas algum jogo ou outro. Mas em termos de audiência e de bons jogos, realmente, e está mostrando também que os clubes brasileiros têm qualidade para jogar, né? Principalmente os que estão lá, batendo meio que de frente com alguns clubes europeus que estão em final de temporada, mas não é desculpa, como o Renato Gaúcho falou, né? Porque quando o clube brasileiro vai disputar aquele Mundial, que é um jogo só, praticamente dois, né? No final do ano, o clube brasileiro já tem disputado praticamente 50, 60, 70 partidas no ano, enquanto o clube europeu está no meio da temporada. Então eles chegam melhores fisicamente do que os brasileiros no final do ano. Então agora não adianta reclamar. Eles estão lá, tem que jogar. Eu achei que o Botafogo fez um jogo surpreendente contra o PSG, venceu por 1-0, fez aquele gol ali. No começo, o Botafogo quase perdeu o jogo ali, porque né, quase tomou gol, mas depois ele controlou, segurou, fez 1-0, fechou a casinha e ganhou de 1-0. Tá? O PSG não fez uma grande partida, mas não tira o mérito do Botafogo. Ganhou do europeu, que era favoritaço. Muita gente falava, né, vai tacar 5, 6, 7. O Botafogo ganhou. O jogo que me impressionou foi o Flamengo, realmente, contra o Chelsea. O Flamengo dominou o Chelsea, tá? E falando do jogo também do Fluminense ontem, do Ulsan, da Coreia e Fluminense, o Renato Gaúcho, que fez um ótimo jogo na primeira partida contra o Borussia Dortmund, ele quis mudar o time e deixar mais ofensivo. Colocou o Ganso, que já é um jogador que final de carreira já. O Ganso é um jogador lento, o Ganso é um jogador que ele foi dar um passe de letra lá, errou o passe, o Fluminense tomou contra-ataque e tomou o gol. Então é um jogador que não é mais aquele Ganso. Então um cara que está em final de carreira e é para entrar no segundo tempo, não é jogador para ser titular do Fluminense ou do Santos ou qualquer outro time, entendeu? Então quando o Renato, ele no segundo tempo, ele corrigiu aquilo que ele fez errado, o Fluminense virou o jogo, mas sofreu. Mas tá jogando bem. E no caso, o que tem a ver com o Santos e o Fluminense é que o torcedor do Santos, que tá com essa invejinha gostosa, né, digamos assim, que não tá disputando o Mundial, ontem assistindo o jogo do Fluminense e também no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, muitos santistas, acreditem se quiserem, estão com saudades do Nonato. Isso mesmo, do Nonato. Ele, não é o Raimundo Nonato, não, da escolinha do professor Raimundo, é o Nonato, meio campista, que pertence ao Santos, está emprestado ao Fluminense. O pessoal tá com saudade do Nonato, gente. É brincadeira, a carência do torcedor do Santos. Saudade, sabe de quem? Do Lacava. Lacava, aquele mesmo venezuelano que falavam que era o novo Messi. Veio ao Santos Futebol Clube, contratado, não fez nada no Santos, entendeu? E entrou no jogo contra o Fluminense, aí ele chutou uma bola de esquerda lá que o Fábio fez uma grande defesa, pronto, foi pouco pra Santistaiada, desesperado da internet aí, das redes sociais, estão pedindo o Lacava de volta no Santos. E estão pedindo o nosso querido Nonato. Gente, pelo amor de Deus, cara. Que carência é essa? Nonato é um jogador mediano para fraco. Para não falar outra coisa aqui. Ah, Samuel, mas ele fez o gol ontem. Tá, ele fez o gol ontem, ele entrou bem, mas ele joga num time montadinho que é o Fluminense, que tem o Arias como um craque, entendeu? Que é um semi-craque, digamos assim, mas é um ótimo jogador, o Arias, né? Tem o Cano, que é um bom centroavante. O Keno, que entrou, jogou, desequilibrou. Ali que o Renato Gaúcho modificou o jogo e ele ganhou o jogo. A hora que ele colocou o Keno e o treinador do Ulsan não teve a visão de ver que o Keno estava deitando e rolando, criando todas as chances do Fluminense pelo lado esquerdo, ele não colocou um jogador ali para ajudar na marcação. E ali o Fluminense saiu os gols do Fluminense, entendeu? Então,
O Keno fez um golaço de cabeça, entrou muito bem, e o Nonato também entrou bem, mas o Keno jogou até melhor. Só que acontece, o Santista é pouco, porque o cara fez um gol pelo Fluminense, agora estão com saudade do Nonato. Porque o Nonato deveria voltar ao Santos. Gente, pelo amor de Deus, tomara que ele jogue bem no Fluminense, que ele continue fazendo alguns gols lá, entrando no segundo tempo. Se ele fosse bom de verdade mesmo, ele era titular do Fluminense, decidia os jogos para o Fluminense. Não é o caso. Ele é um jogador razoável. E ele entrou lá, fez um gol, beleza? Mas, cara, isso aí vai mudar o que para nós? Vai mudar que tomara que ele continue jogando bem para que o Santos consiga vendê-lo. Ou para o próprio Fluminense, que fique com ele em definitivo lá, ou um outro clube. O Nonato, ó, eu fui pegar aqui, ele tem contrato com o Santos ainda, tá? O contrato dele com o Santos vai até 2026, dezembro de 26, ó, 31 de dezembro de 26, tá? Então, tomara que ele continue jogando bem lá, até prestado no Fluminense até o final do ano, e que o Santos depois consiga vendê-lo junto com o Zanocelo e consiga fazer dinheiro, que é aquilo que o Santos precisa. Agora, ficar com saudade do Nonato e também do Lacava, aí, pelo amor de Deus, cara. Santista realmente está passando apuros e tá numa carência danada. Em cima disso, estão falando agora que o Santos pode fazer 2 amistosos aí nos Estados Unidos com algum clube aí, porque o Santos tá com ciúmes e que não tá disputando o Mundial e quer fazer amistoso agora para para com isso, pô, que amistoso. O Santos tem que aproveitar agora que os jogadores estão de férias, a hora que voltar, focar no Campeonato Brasileiro, focar para tirar o time dessa situação e não querer fazer amistoso, porque tá com inveja lá que os clubes brasileiros estão jogando com os europeus. Cara, esquece isso, não é hora de fazer amistoso. Agora é hora de focar na recuperação do brasileiro. Em cima disso, o Santos contratou agora sim, é definitivo, o Igor Vinícius, do São Paulo, porque estava na dúvida, porque o São Paulo contratou o Crespo, né, a volta do Hernan Crespo como treinador de São Paulo, ele pediu para que o Igor Vinícius não fosse negociado, porque jogou com ele acha que pode ser aproveitado no elenco. Mas o São Paulo está decidido, o São Paulo quer se livrar, entendeu? Então o São Paulo sim definiu a venda do nosso querido Igor Vinícius para o Santos, tá? O São Paulo ainda vai ficar com 20% de uma futura venda que o Santos consiga fazer, o São Paulo fica com 20%. E o Igor Vinícius, então, assina um contrato com o Santos aí. Beleza? Está contratado, é o segundo reforço ao lado do William Arão, que também já está definido. Então o Santos vai aí buscando os reforços, tá? Eu já falei que eu acho um jogador limitado, mas já que contratar, você vai fazer o quê? Não adianta. Torcer para que consiga jogar bem no Santos. Beleza? Outra coisa que a gente queria falar. Eu falei do Nonato, né? Que o torcedor do Santos está nessa carência aí, sentindo saudades dele. E também do Lacava. Tomara que não aconteça. É outra coisa. O Santos, que é um time que tem que se preocupar em os seus problemas. Que o Santos tem um transfer ban que, se não pagar até terça-feira a dívida do João Basso, e tá beirando os 16 milhões de reais, o Santos vai ser punido. E o Santos vai ficar novamente possibilitado de fazer contratações. O que o Santos está fazendo? O dinheiro que o Santos está pegando do Soteldo, e o Santos vai enfiar nessa dívida aí do João Basso. Essa que é a grande realidade. Porque o Santos não tem de onde arrancar dinheiro. O Santos hoje, ele tá com as calças na mão. Ele não tem grana para nada. Tá completamente falido. E aí você tem que agora pagar isso daí. Essa dívida urgentemente do Arouca de Portugal, para que o Santos não seja punido no transfer ban. Ainda tem o problema do Caixinha, que tem que pagar, e também o problema do João Lucas, aquele jogador mediano que passou no Santos, tá no Bahia, né? O Jean Lucas, que o Santos também tem esse problema ainda para resolver, tá? E outra coisa, o Santos tem o problema do Neymar, para resolver, que esse é gravíssimo também. O Santos hoje, gente, vamos cair na realidade, o Santos hoje é um clube que come mortadela e tá rotando peru. Essa que é a realidade. O Santos come mortadela e rota peru. Como assim, Samuel? O Santos tem o Neymar como se fosse um peru, né? E só que o Santos não tem condições hoje de ter o Neymar mais. O Santos é um clube falido. O Santos é um clube que tem que pagar milhões de reais ao Neymar. O salário do Neymar é absurdo. O Santos não tem condições de manter o Neymar. Tá? Então tá essa disputa aí. Uns querem que o Neymar saia, outros querem que o Neymar fique. Eu não que eu seja contra o Neymar ficar. Se ele ficar, beleza. Ele vai ser importante aí para o mercado do Santos como um todo, né? Só que também a gente espera que ele jogue dentro de campo, que ele ajude o Santos dentro de campo, que é o mais importante. Só que o Neymar,
O Santos não tem condições hoje de manter o Neymar, gente. Essa que é a realidade, isso que o pessoal tem que parar para pensar. Como é que vai manter o Neymar mais um ano aí? Que o Santos tá quebrado, falido, sem dinheiro. Entendeu? E o Neymar ganha essa fortuna. Ah, mas ele ganha com os patrocinadores, tá? Mas ele também ganha do Santos. Ele também ganha do Santos. O salário dele é mais de 4 milhões de reais por mês. Entendeu? Como é que o Santos vai pagar o Neymar? É por isso que o Santos tá, digamos assim, para o mundo. O Santos tá comendo um peru, no caso tendo o Neymar, só que o Santos, ele come mortadela e tá rotando o peru. Entendeu? Então não dá para manter o peru aqui, que é no caso o Neymar. Tem que comer o pão com mortadela, que é esses jogadores que o Santos está contratando, Igor Vinícius, né, o Ilharão e os que tem lá. Então o Santos tem que ter o choque de realidade. Enquanto o clube, as pessoas que estão no clube, não caírem nessa realidade, que o Santos está falido, sem dinheiro, um clube que não tem para onde correr a não ser virar SAF. E é por isso que a gente espera que o mandato do Marcelo Teixeira acabe logo. A gente não vê a hora que acabe o mandato do Marcelo Teixeira, apesar que eu não sei se vai ter outra pessoa que venha no Santos, um presidente ou qualquer outro, que consiga fazer alguma coisa pelo Santos. Tá? Porque se for principalmente esses com a mesma ideia do Marcelo Teixeira. Mas a gente quer que acabe logo esse mandato, para ver se vem uma pessoa lá com a mentalidade de uma SAF para tirar o Santos da situação. Aí o pessoal que é contra a SAF aí, o Botafogo, campeão da Libertadores, disputando o Mundial e ganhando o PSG. Enquanto o Santos, sem dinheiro, sem SAF, tá nessa situação. Tá? Cruzeiro, SAF, tá nas cabeças do Campeonato Brasileiro, buscando a liderança. E sem falar dos outros. E aí o Santos continua dessa mesma forma, gerida dessa forma, que é falida, né, essa forma associativa que é um desastre para o clube de futebol, e as pessoas não querem cair na realidade, não querem largar o osso, essa que é a grande realidade, e o clube tá falido. O Santos, que não ganha um Paulista desde 2016, lá já completou 9 anos que não ganha um Paulista, um brasileiro, um título nacional, desde 2010, uma Copa do Brasil, 15 anos que não ganha um título nacional. Aí você quer o quê? Querem cobrar quem? Se vocês não caírem na realidade, o clube vai continuar se apequenando cada vez mais. É o que está acontecendo com o Santos. Entendeu? Então não adianta ficar exigindo o fico do Neymar se o Santos não tem condição de manter o Neymar. Se é melhor para ele, a carreira dele vai ganhar mais, vai ter proposta, que vá. Fazer o quê? Desapega. Desapega. Vai ser até um livramento para o Santos em termos financeiros. Gosto do Neymar, sou um fã do Neymar, apesar de eu achar que o Robinho é mais importante do que o Neymar na história do Santos, mas não como tecnicamente. Tecnicamente o Neymar é melhor, mas na história do Santos o Robinho é mais importante que o Neymar. Só que o que acontece? Desapega do Neymar. O Santos não tem condições hoje de manter o Neymar. Um jogador que joga pouco, que contribui pouco, e que o Santos hoje come mortadela e quer rotar o peru. Não adianta, não tem condições de manter o Neymar. Se for pro bem geral da nação, que vá. Fazer o quê? Vá lá no Fenerbahçe ou que vá num outro clube. O Santos tem que cair na realidade. Entendeu? É isso que é meu pensamento e da maioria dos torcedores do Santos. Que hoje nós não temos condições de manter o Neymar no time, no clube. Tá? Esse que é o fato. Não adianta ficar aí um descabelando daqui, outro descabelando de lá, né? Um ofendendo o Neymar, o outro ofendendo esse e aquele. Cara, ele é um jogador de futebol. Ele quer sempre o melhor para a carreira dele. E se a carreira dele hoje não é o melhor para ele ficar no Santos, que vai embora, irmão. Fazer o quê? Essa é a realidade do meu pensamento, beleza? E para finalizar, eu quero falar de reforços agora, que o Santos está contratando, acertou o Igor Vinícius, então, do São Paulo, acertou o Ilharão, e agora o Santos está na concorrência, na disputa para contratar um meia atacante, tá? Que pertence ao Swansea. Isso mesmo. Corinthians e Vasco também estão na disputa pelo Ronald, destaque da Championship, que é a segunda divisão, né, da Liga Inglesa, e ele joga no Swansea, tá? Santos, Vasco e Corinthians tentam fechar esse negócio avaliado em 2 milhões de euros. O Santos entrou oficialmente na briga pela contratação do Ronald, agora acho que é exclusivo aqui no nosso canal, tá? Acho que ninguém falou ainda disso. Daqui a pouco o pessoal vai falar, mas a gente tá falando em primeiro lugar aqui. O Santos tenta e briga pela contratação do Ronald, atacante de 24 anos que defendeu o Swansea na última temporada da Championship, segunda divisão inglesa. O jogador despertou interesse dos clubes brasileiros, então, Corinthians, Vasco e agora o Santos entra na disputa, tá? Segundo fontes ligadas ao Swansea, o clube avisou que só libera o Ronald caso venda seja definitiva, com o valor fixado em 2 milhões de euros, que dá 12,7 milhões de reais.
O Santos avalia condições financeiras antes de fechar essa negociação. A boa temporada do Ronald na Inglaterra chamou a atenção. Ele foi titular em 45 dos 49 jogos do Swansea na temporada, acumulou 3 gols e 7 assistências. O Santos vê no jogador uma oportunidade para reforçar o setor ofensivo com velocidade e drible. Tá? E o Corinthians e o Vasco também então querem o empréstimo do jogador. Por sua vez, o Santos monitora a situação, mas ainda não apresentou a proposta oficial, mas tem esse interesse então oficializado do Santos na contratação do meio atacante Ronald do Swansea, do futebol inglês, beleza? Então é isso, não conheço esse jogador, nunca ouvi falar, a maioria dos santistas também ninguém conhece, tá na segunda divisão da Championship, que é o campeonato inglês, nunca vi ele jogar, mas de qualquer forma o Santos está tentando a contratação dele, tá? Vamos ver, 2 milhões de euros é um bom investimento, mas não é tão alto assim. Agora, para um clube que eu acabei de falar, que não tem dinheiro para pagar o Caixinha, não tem dinheiro para pagar o Arouca, não tem dinheiro para pagar a situação do Jean Lucas, etc, entre outras. Salário tá complicado para pagar. A folha, o Santos hoje, a folha salarial dele como um todo é maior do que o que ele arrecada. Como é que um clube pode viver uma situação confortável se ele gasta mais do que arrecada? Então, quer dizer, não tem como, a conta não fecha, pô. Entendeu? Então tá aí, mas o Santos tenta a contratação do Ronald, qualquer mais novidade, se avançar a negociação, a gente volta aqui e fala para vocês, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, um grande abraço, um grande domingo, até a próxima e eu fui!